enfim, ir apontando. Tá funcionando, Bruna? Gente, parece que sim. Tá preparando a transmissão para o YouTube. Acho que agora o que a gente vai precisar fazer é pegar esse link e colocar lá no Facebook, No nas redes também, Facebook. né? É, normal, assim. Gente, tá aparecendo aqui o... Tá. Tá aparecendo live on YouTube. Sim, aqui estamos. Então é o seguinte, tá aparecendo Promundo Brasil Reunião como nome. Como a gente ainda não tem ninguém assistindo, eu vou começar a postar nas redes sociais e a gente começa daqui a 2 minutinhos, combinado? Perfeito. Então tá bom. Humberto, mais uma vez, perdão, e a gente vai dar prosseguimento. Tá bom? Sim, aqui estamos. Então... É legal porque tá engraçado porque minha voz está repetindo que tem um delay. Minha voz é fina, muito chata. Deus me livre. Não é nada, Bruno, é ótimo. Está ótimo aí, fica tranquilo. Vamos lá. Gente, vou começando desligando aqui meu microfone e eu vou dar um ok no chat só para dizer que eu já compartilhei no Facebook, tá bom? Uhum. Vou postar no Instagram também, mas aí pode ser depois. Eu vou fazendo isso enquanto tá rolando a conversa de vocês. Pensando pelo aspecto positivo, vai ficar salva a conversa no YouTube e vai ficar mais fácil depois a gente postar no Facebook. Tá. Depois a gente precisa puxar esse link, tá? Perfeito. Então é isso, gente. Boa conversa para vocês. Obrigado, Bruna. Boa tarde a todos, todas e todas que estão nos assistindo ou que nos assistirão, né, mais à frente nessa nossa conversa, essa nossa live. Essa live deveria ser transmitida diretamente no Facebook, mas hoje, agora à tarde, a gente está com um problema de transmissão. As lives não estão conseguindo ser geradas em outro aplicativo e transmitidas diretamente no Facebook. Então, nós estamos fazendo essa live aqui pelo YouTube. E já começo agradecendo imensamente ao Humberto, sobretudo pela paciência, né? E desses nossos testes aqui hoje, agora, para ver se funcionava, né? Hoje a gente está fazendo uma série de lives, né, relacionadas ao projeto Uma Ilha de Paternidades, né? E essa série de lives é para a gente celebrar, né, o mês das paternidades. E hoje, na semana passada, a gente teve o tema de paternidade e cuidado, né, e o participante foi o Leonardo Brasil, que é um educador físico, né, e que desenvolve a paternidade, né, e hoje a gente tem o Humberto Baltar, né? O Humberto Baltar, ele, entre todas as funções, a principal é ser o pai do Apolo, né? Mas também é um educador há 20 anos, né? Ele trabalha na área da educação. Além disso, o Humberto é o idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, né? É um coletivo que hoje agrega muitos homens, né, pretos, juntamente com a parceira do Humberto, né, a Tainá, que também é idealizadora do coletivo. Existe o coletivo Mães Pretas Presentes, né? É um trabalho feito também em parceria. Em algum momento, esses coletivos discutem juntos e tudo mais, né? O coletivo tem página no Instagram, tem página no Facebook, né? E tem grupos via WhatsApp também, onde as discussões acontecem, sobretudo neste momento de pandemia,
né? Então, Humberto, eu gostaria de te dar as boas-vindas, né? Queria te agradecer muito por esse papo, por esse diálogo hoje, né? Sei que a gente está com uma agenda muito pesada, né, nesse mês das paternidades, mas também é uma oportunidade, né, da gente conseguir falar mais sobre paternidade cuidadosa, paternidade participativa. E paternidade afetiva também, né? Então, assim, eu queria começar com você pedindo para que você se apresentasse, falasse um pouco mais de você, falasse também um pouco mais do coletivo Pais Pretos Presentes, como é que ele nasce, né? A partir de que inspiração nasce o coletivo, né? E como é que ele foi formado ali no início, né? Então, isso tudo para a gente é importante. Bom, é isso, né? Sou professor, meu nome é Humberto Baltar, eu estou trabalhando na Prefeitura do Rio de Janeiro no momento, né? Dou aula para crianças, principalmente. E um dia antes, né, do Dia dos Pais, em 2018, a minha esposa me contou que eu seria pai. Eu fui inundado ali de muita alegria, muita felicidade, mas eu confesso que bateu um pouco de angústia também por não saber como empoderar uma criança numa realidade racista como a brasileira. Então, eu perguntei nas redes sociais quem conhecia um pai preto presente para me apresentar. E aí, várias pessoas marcaram vários pais. Esses pais que surgiram no post que viralizou, eles deram uma ideia da gente fazer um grupo no WhatsApp e eu achava no início que seria um grupo para bater papo, né, entre pais, tirar dúvida. Só que logo no início teve pais trazendo relatos muito dolorosos sobre suas vivências, pedindo uma palavra de apoio, uma palavra de consolo. Por exemplo, um pai que perdeu a bebê, ele disse que não recebia nenhuma forma de consolo por isso, só falavam com a mãe, levavam flores para a mãe, abraços para a mãe, afeto para a mãe, e nada para ele. Então, começamos a refletir sobre como o homem negro ele é destituído da sua humanidade na sociedade racista em que a gente vive. E quando eu ouvia o relato desse pai chorando, eu pensava como a gente realmente não era só um grupo de bate-papo, mas na verdade uma rede de apoio. Até aquele momento eu só lia e via redes de apoio voltadas para as mulheres. E aí eu percebi que nós homens também precisamos de um espaço seguro, onde exista empatia, onde exista uma escuta ativa e onde exista um canal de trocas entre nós. E aí eu percebi que realmente essa rede de apoio ela era necessária, e quem fortaleceu de verdade essa percepção, na minha parte, foram as mães pretas que passaram a trazer seus companheiros, seus maridos, seus amigos, seus irmãos para fazer parte. E aí eu percebi que já havia um impacto social ali. Tanto foi que elas quiseram também participar das discussões, só que como os pais estavam muito confortáveis com esse espaço de escuta ativa, de acolhimento, pediram para que a gente preservasse esse espaço só nosso. Então foi criado um segundo grupo, Pais e Mães Pretos Presentes, para que houvesse uma troca entre pais e mães. E as mães tiveram a ideia de ter um grupo só delas também, para falar das questões da feminilidade, do puerpério, as questões do universo feminino. Então, o Mães Pretas Presentes nasceu dessa forma. A comunidade branca, que tem filhos adotivos e filhos enteados pretos, também queria saber sobre como empoderar racialmente essas crianças. Então, nós criamos um quarto grupo, que é o Mães e Pais de Pretos Presentes, onde essas pessoas podem tirar suas dúvidas sobre histórias de protagonismo preto infantil, por exemplo, brincadeiras que valorizem a raça negra, e outras formas de empoderamento, né? Então, o WhatsApp, infelizmente, tem um limite de membros, um limite, se não me engano, de 256 pessoas. Então, se fez necessário fazer uma página no Facebook, que hoje já tem 30 mil pessoas acompanhando as nossas postagens, nosso conteúdo, nossas discussões. Só que nas páginas, né, do Facebook, as discussões são públicas, qualquer pessoa pode ler.
E aí a gente tem setores da sociedade que acham que essa pauta não é necessária, setores que acham que isso é mimimi, que não aprovam e perturbam, né, agitam essas discussões. Então, surgiu a necessidade de criarmos um grupo fechado no Facebook, o Pais Pretos Presentes, e hoje, no Dia dos Pais, inclusive, atingimos a marca de 8.000 membros. Foi uma alegria muito grande ver que as pessoas estão entendendo a necessidade de falar de afeto, paternidade, maternidade, criação dos filhos. E só que isso não é o bastante, né? Porque eu entendo que um verdadeiro empoderamento ele pede que nós pretos olhemos para a nossa ancestralidade. Por isso, temos um grupo de estudos no Telegram. No momento, estamos estudando o livro Espírito da Intimidade, que traz valores ancestrais africanos para a vida afetiva, vida pessoal, vida familiar, vida em comunidade. Todo domingo, de 5 às 6, fazemos esse estudo. E, no momento, tem 305 pessoas, mais ou menos, estudando com a gente, dialogando, aprendendo a como enxergar a parentalidade sobre um olhar afroperspectivado, afroreferenciado, que realmente considere as nossas especificidades, né? Um olhar que não nos veja como lugar de exceção, como acontece, por exemplo, com a disciplina positiva, que ela é muito difundida. O livro Disciplina Positiva é considerado a Bíblia da educação parental, mas ele desconsidera totalmente especificidades raciais. Então, infelizmente, ele não nos abarca como um todo. Então, é preciso que nós tenhamos as nossas próprias narrativas. Essa é uma das frentes principais, um dos pilares, né, do coletivo Pais Pretos Presentes. Sim, sim. Humberto, uma dúvida é a seguinte, né? O Apolo já tem 1 ano. Sim, 1 ano e 4 meses. Há mais ou menos 2 anos, né? Um pouco mais de 2 anos que você descobriu a paternidade, né? Como é que foi essa descoberta de paternidade para você? E que referências você tinha antes de paternidade que, de alguma forma, impacta também na sua paternidade, no seu exercício de paternidade? Bom, essa notícia, para mim, ela foi muito feliz, porque eu já tinha um sonho antigo de ter a minha família. Eu lembro que o primeiro relacionamento meu, eu já fiquei noivo, que eu queria logo casar, ter meus filhos. Esse é um desejo antigo. Mas, enfim, não foi possível, eu continuei esperando, até que agora, finalmente, eu pude, né, exercer e posso exercer essa paternidade. É uma alegria muito grande, mas, ao mesmo tempo, bate uma angústia também, porque a gente não tem uma certa agência, né, no nosso agir, no nosso viver numa sociedade como a nossa. Você não sabe de que forma ou em que momento o racismo pode te atravessar e como você vai sair desse atravessamento, porque nem todo mundo tem episódios tranquilos em que são só maltratadas num restaurante, num shopping, numa loja, numa empresa. Às vezes é maior do que isso. Às vezes envolve uma agressão, às vezes envolve a própria perda da vida. Então isso gerou uma angústia muito grande e ainda hoje, né, a paternidade, para mim, ela engloba essa angústia de não saber como será a minha vida. Eu posso sair ali para comprar alguma coisa, ser confundido e ser baleado. A minha esposa, quando eu a conheci, ela já tinha um automóvel preto com isso filme. Poucas foram as vezes que eu dirigi esse carro, porque eu fico assim realmente preocupado. O que aconteceu com aquele pai de família que foi vítima de militares que fuzilaram o carro dele não é exceção no Rio de Janeiro. 5 jovens foram baleados igualmente também, num carro preto. Então, realmente me preocupa muito. Eu pego o carro quando a gente tem que ir no mercado, tem que fazer compras, precisamos fazer algo, aí sim eu dirijo, mas essa é só uma das situações. Tem várias outras que eu evito, como sair à noite, mesmo antes da pandemia, da quarentena. Eu dificilmente saía tarde da noite para uma peça teatral, um show que fosse. Eu evitava o máximo possível, porque o racismo ele nos cruza de formas que a gente não pode prever. Então, pais que me
me trazem, né, essa referência são justamente esses pais que já estão antenados a essa realidade racial brasileira há muito tempo. Então, eu gosto de citar, por exemplo, Hamilton Borges, que é um pai que eu admiro muito, é um militante antigo da causa preta, mora na Bahia. Já fizemos uma live assim importantíssima em que ele passou muita coisa importante. Ele me mostra como essa paternidade precisa estar acompanhada de um empoderamento racial para que ela seja verdadeiramente empoderadora para esses filhos que estão vindo. Porque não dá conta da nossa realidade viver como se a questão racial não existisse. Eu entendo os irmãos que fazem isso, que preferem não sentir dor, não sofrer vendo essas mazelas do racismo, mas infelizmente essa postura não dá conta, porque o racismo bate na porta dos nossos filhos, seja na creche, seja no ensino médio, seja na faculdade, seja no emprego, na empresa. Em algum momento isso vai acontecer, infelizmente, e a gente precisa dar uma resistência aos nossos filhos. Por isso eu admiro muito pais que já estão nessa frente há algum tempo, já estão trazendo conteúdo, fomentando discussões. Então, é crucial essa troca. Por isso, o coletivo surgiu, pela necessidade da gente estar aprendendo uns com os outros a todo momento. Você sabe que eu tenho tentado aproveitar também esse período, né, para produzir bastante coisa, né? E um dos textos, né, que é praticamente um artigo que eu produzi agora relacionado ao mês das paternidades, é um artigo chamado Paternidades Pretas em Pauta, né, que busca fazer uma análise de onde esse formato, né, da sociedade brasileira se relacionar com o homem preto encontra respaldo, né? O Silvio de Almeida, né, ele vai dizer muito no livro Racismo Estrutural, né, que esse é um modelo, né, essa questão que está posta, né, é a forma normal da sociedade brasileira de se relacionar, né? O racismo é o normal da sociedade, né? Que o anormal o anormal a gente entender, né, essa equidade e tudo mais, né? Então, assim, queria que você trouxesse um pouco essa análise a partir da paternidade, sabe? Como é que isso se coloca para você a partir da paternidade? Exatamente. É a mesma leitura que eu faço, né? Existe uma coisa chamada memória ancestral, quer dizer, sem perceber, nós trazemos questões que são oriundas do racismo estrutural, da escravização dos povos pretos e que tem reflexo no modo como a gente paterna, né? Então, você tem, por exemplo, a ausência paterna muito forte na vida dos filhos, porque nós fomos arrancados das nossas famílias, né? Trazidos para cá à força. Então, desde a época da escravização, não havia esse paternar, esse convívio com as crianças, e eu acho que, sem perceber, a gente acaba perpetuando essa ausência de representatividade, essa ausência de afeto, essa ausência de carinho mesmo, uns com os nossos, né, uns com os outros, e porque a gente não sabe conviver com isso historicamente, principalmente aqui no Brasil. Então, o normal do preto no Brasil é não ter afeto, não ter carinho, não ter uma presença paterna, seja do próprio pai, seja com os próprios filhos. Então, é um lugar de mudança social, é um lugar de transformação, esse lugar da promoção da paternidade ativa, afetiva e efetiva, né? Isso é um movimento de mudança social. Não deveria ser, é trágico que seja, mas a realidade é essa, que o povo preto não está estruturado para troca de afeto, para troca de zelo, de carinho. Isso não faz parte do nosso cotidiano, porque assim foi
tratada a questão desde sempre, né? Mesmo na escola, já há pesquisas relacionando a quantidade de olhares amorosos, de sorrisos que você recebe com a sua performance enquanto pessoa, enquanto aluno, até mesmo enquanto funcionário, né? Você não tem sorrisos, elogios, afeto sendo uma pessoa preta, isso é raro. Então, eu percebo que o Silvio de Almeida está certíssimo quando ele diz que o normal é isso, né? Normal, realmente, na etimologia da palavra, vindo de norma, né? A regra é isso. A regra é viver em lugar de exceção no Brasil, mesmo sendo a maior população preta fora do continente africano. Todo homem preto, especialmente um pai preto que se propõe a ser presente, ele está num lugar de exceção. Ele já é tratado como exceção, muitas vezes, inclusive, dentro da própria família, o que é mais assustador, né? Porque ele tem que reivindicar esse lugar de afeto, né? Que é de direito dele, né? Muitas vezes as mulheres, por já verem, né, que esse homem estruturalmente é ausente, elas já contam com essa ausência e já rechaçam a presença, pressupondo que ela já não vai existir. Então, a paternidade presente precisa ser uma bandeira de nós, homens pretos. Eu acho que isso é uma necessidade e a gente precisa abraçar essa causa, verdadeiramente. Você sabe que você trouxe alguns elementos na sua fala que são elementos assim que levam a uma reflexão muito importante e necessária, né? Eu tenho tentado me debruçar um pouco sobre a temática do sumiço paterno, né? Que é um tema também urgente, né? Eu estava lendo uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça do ano passado que apresenta que 5,5 milhões das crianças nascidas no Brasil em 2019 elas não têm o registro de nascimento, né? Não tem o nome do pai no registro de nascimento, né? O que demonstra essa ausência paterna, né? Esse sumiço paterno. Por outro lado, a gente tem um número também gritante de 80 mil crianças no Brasil são abandonadas por ano. E aí, se elas são abandonadas por ano, a gente está falando de ausência paterna e ausência materna, né? Mas aí, se você faz um recorte, você está falando de ausência paterna também neste lugar, né? E aí, a gente tem uma análise que precisa ser feita, que eu sempre gosto de pensar as paternidades no plural, né? Paternidade não é singular. Se você pensa a paternidade a partir da singularidade, você faz uma leitura de paternidade a partir de homem branco, classe média, heteronormativa, né? Numa lógica muito de paternidades hegemônicas e paternidades subalternas, né? A gente iria para esse lugar, né? Onde tudo que ocupa a hegemonia é branco, heterossexual, né? Heteronormativo, né? E de classe média, e tudo aquilo que não ocupa este lugar essa paternidade subalterna, né? Que são os homens pretos, os homens gays, os homens trans, né? E daí vai. E aí tem uma questão que está dentro disso, né? Quando a gente pensa no sumiço paterno, é que quando a gente está falando do homem preto, esse sumiço paterno, ele muitas vezes não é um sumiço voluntário, né? Se a gente parar para pensar um pouco que a cada 23 minutos um jovem preto é morto no Brasil, né? E eu tenho dito muito isso, que esse recorte ele não cabe somente aos jovens pretos, mas também aos homens pretos em geral, né? Eu já saí da juventude há 8 anos, pensando nesse recorte de 16 a 29 anos, segundo a ONU, né? E mesmo assim, eu tenho constante receio de saber se, quando eu saio, se eu vou retornar para casa, né? Porque essa é uma realidade muito própria do homem preto, né? Que se linka muito com o que você trazia no início, quando você dizia, eu penso se eu quero ir ao teatro à noite ou não, né? Se eu posso ir ou não, né? Nem se eu quero ir ou não, é se eu posso ir ou não, né? Porque quando eu tenho receio de sair à noite,
né? E aí, assim, isso se linka muito com aquilo que acontece com todos nós, né? Um homem preto que tem receio de ser parado numa blitz, um homem preto que tem receio de, né? Eu sempre digo isso, né? Meus amigos brancos sempre diziam assim, que bom, eu estou vendo a polícia ali. E eu olhava e pensava assim, que receio que isso me dá, né? Porque a abordagem é outra, o formato é outro, né? E tudo mais. Então, assim, eu queria um pouco, Humberto, abordar com você essa questão do sumiço paterno, né? Sobretudo quando a gente está falando do sumiço de homens pretos, né? Que são pais, e que a cobrança ela ocorre normalmente, mas que, assim, me parece que na periferia, né, lugar onde estão a maioria dos homens pretos, né, e ali exercendo as suas paternidades também, esse movimento da ausência paterna ele é mais incidente, né? E aí como é que é isso, assim, essa questão de olhar para o sumiço das paternidades com esse recorte das paternidades pretas, sabe? Eu acho que o homem preto ele não tem o direito, na verdade, de ser humano, especialmente por questões socioeconômicas que colocam o homem já na linha de trabalho, né? Na linha de frente, às vezes até da manutenção da casa, já aos 14 anos, 13 anos, às vezes 12. Ele é arrancado da escola para procurar subsistência para sua família e já começa aí a ruptura com o afeto. Ou seja, ele deveria ser criado frequentando a escola, os pais vendo a agenda, elogiando pelos trabalhos, pelas tarefas escolares, e essa criança já é arrancada daí para ir para a rua ganhar o pão, para ajudar em casa, para fortalecer ali no orçamento mensal. Então, eu percebo que é colocado de uma maneira que a gente não tem essa voz afetiva, né? A gente não consegue. Teve um vídeo que viralizou, foi um vídeo muito forte, assim, as pessoas acharam esse vídeo fofo, acharam bonito, acharam tocante, mas eu achei um vídeo doloroso de ver, que foi um pai num carro dizendo eu te amo em lágrimas para a filha, olhando para um telefone, para uma tela de celular, dizendo que ele estava falando com a tela porque ele não consegue dizer para ela. Ele não tem condições, ele não tem meios de expressar afeto porque ele simplesmente não sabe. É isso que eu quero dizer quando eu digo que o homem preto é privado da sua humanidade. A gente não sabe como expressar esse afeto, principalmente nessas regiões que você citou, porque elas têm um agravante maior ainda, que é a questão da violência, que é cotidiana, é próxima desses homens. Ou seja, demonstrar afeto na comunidade, na quebrada, na favela, pode ser uma questão de risco de vida. Você não pode se mostrar frágil. Ai de você se for visto brincando com um filho numa praça, numa rua, em qualquer ambiente público. Vão te tirar como otário, como mané, vão querer te roubar, vão querer te aviltar, vão querer te abusar. Você não pode ser vinculado a qualquer forma de carinho, afetividade, zelo, amparo, amizade ou mesmo paternidade. O seu pai deve ser visto como uma espécie de amigo, aquele cara que você bebe, você toma ali uma brama no bar, no máximo, assiste um jogo de futebol junto e já está muito bom. Já é o máximo, o auge do relacionamento entre pai e filho nessas regiões, quase sempre é levar para ver o jogo de futebol. Ou seja, esse homem ele não é feito para amar, ele não é feito para zelar, ele não é feito para ser carinhoso. E aquele que ousa fazer isso, ele muitas vezes é rechaçado dos seus grupos sociais. Então, é preciso que haja uma verdadeira rede de apoio também para isso, para dar amparo ao homem que perde aquelas amizades, né? Porque as pessoas não querem ser vistas com um homem fraco, um homem que está fora da roda, um homem que não fala, por exemplo, sobre a coleção de mulheres que ele tem, os nudes que ele tem no celular, que ele está recebendo de todo mundo. Se ele for um cara que se contenta com a sua esposa, com a vida marital que ele tem, aí piorou, porque os homens não se sentem nem
à vontade para falar sobre essas outras conversas que são formas de afirmar essa noção de masculinidade que venderam para a gente, que masculinidade é ter várias mulheres, é ser infiel, é não honrar a esposa, é não cuidar dos filhos, que isso aí, o cuidado, o zelo, carinho, é papel da mãe, é do universo feminino. Então, isso que devia ser algo normal, que é a presença paterna, se transformou num ato de coragem para o homem preto. Por isso eu acho tão importante um coletivo, um grupo se apoiando, se consolando e se amparando no sentido de viver esse afeto em família. Uhum. Humberto, você estava trazendo um exemplo, né? Desse vídeo que tomou uma proporção enorme, né? Eu concordo com você, eu também fiz críticas, né? Mas sabe que eu também vi outro vídeo que me chamou muito a atenção, né? Que as pessoas estavam ali compartilhando e tudo mais, que era de um menino que parece que ele era explorado, né, pelo trabalho infantil, né? Ele parece que vendia coisas e aí ele foi a uma loja com o dinheiro que ele tinha conseguido vender aquele dia para comprar um presente para o pai, que estava à véspera do Dia dos Pais. E aí o dono da loja fez um vídeo com o menino dizendo assim, não, eu estou te dando esse relógio, ele vale muito mais do que isso que você está aqui pagando, mas para te dizer que você tem que continuar trabalhando, você tem que continuar fazendo isso e aquilo. E aquele menino não era um menino branco, né? Ele não era um menino preto retinto, mas ele era um menino negro, né? Mas a fala era essa, assim, né? Que bom, eu estou fazendo esse vídeo para mostrar o quanto você é honesto e quanto outros meninos precisam seguir esse seu exemplo, etc, etc. E aquele menino era um menino preto, né? E as pessoas estavam compartilhando aquilo na rede social como, olha que exemplo, né? Que se linka muito com isso que a gente estava conversando, né? Que você trazia na sua fala, como o homem preto não tem a condição de sonhar, ele não tem a condição de planejar a vida, porque ele precisa fazer o agora, né? o deste momento. E a gente tem uma sociedade que incentiva isso, né? Não uma sociedade que o ampara, né? E que propõe a ele, que incentiva ele planejar a vida, mas não, precisa ser o aqui e agora, e nesse aqui e agora você tem que se submeter a isso, né? E, ao contrário, essa sociedade extremamente violenta, ela ainda aplaude esse movimento, né? Criando uma narrativa para este homem preto que isso que é dignidade, né? E aí, assim, quando a gente olha para esse lugar, né, a gente pensa, né, quando você fala de retirar, né, da retirada da humanidade desse homem preto, né, quando a gente tem uma leitura que vai falar, né, dos aspectos de virilidade, né, que é isso que constitui um homem enquanto homem dentro desse modelo de sociedade que a gente tem, né, se esse homem não pode prover, ele não é viril, né? E aí, se ele não é viril, ele não é homem, né? Então, assim, e como desse homem preto também é retirado isso, logo ele não pode ser reconhecido como homem. Se ele não é homem, ele não pode paternar, né? Então, assim, tem uma lógica, né, posta por trás disso, que se a gente não consegue entender bem isso, a gente faz uma análise sempre do efeito, mas nunca da causa, né? O que leva a este lugar da não paternagem, né? O que leva a este lugar da não análise mais aprofundada das questões relacionadas à raça, né, que nos retira a possibilidade de exercer novas masculinidades dentro deste lugar. E aí eu queria te trazer uma questão que é assim, Apolo faz parte de uma nova geração, né, que está chegando e que está começando, assim. E o que você acha que fica de legado desse seu modelo de paternidade, né, e de masculinidade para o Apolo no futuro?
Perfeito. Eu acredito que uma mudança fundamental é essa desconstrução da ideia que se tem do que é ser homem, que eu acho que é uma desconstrução para ontem. A gente precisa enxergar essa necessidade de expressar afeto, do carinho, do zelo, do afago. Nesse sentido, ele já vai ser uma criança muito mais livre, né, no seu agir, principalmente porque a gente procura criá-lo já com referências da ancestralidade dele, das origens dele, um alto amor muito grande. Eu acho que isso é fundamental, porque a gente vive uma dupla sabotagem, né, no Brasil, porque a gente tem o trabalho dos racistas o tempo todo diminuindo a gente, tentando determinar o nosso lugar, e a gente tem também o trabalho do auto-ódio, que são os pretos que acreditaram nessa narrativa e tentam tolir, cortar ou mitigar qualquer referência de auto-amor, de auto-afeto ou de zelo pela própria história que nós venhamos a ter. Você tem, por exemplo, a Igreja Evangélica dizendo que a África descende de Cã, foi amaldiçoada, por isso lá você tem tantas doenças, tantos maus espíritos, que os africanos cultuam demônios. Então, quem acredita nessa narrativa dificilmente vai se amar, dificilmente vai amar um filho preto e dificilmente vai ter uma família preta empoderada, mesmo que seja contra o racismo, mesmo que seja antirracista, porque não é possível ser antirracista e demonizar a própria ancestralidade ao mesmo tempo. Não dá para conciliar essas duas coisas. Então, eu percebo que uma geração como a do Apollo, ela já cresce cercada de afeto, cercada de referências, cercada de críticas ao racismo. A gente vê pessoas levando os casos ao público. Você tem o Instagram, você tem o Facebook, as redes sociais dando visibilidade aos casos de racismo, obrigando as escolas a repensarem posicionamentos, como aconteceu nesse exemplo da Fatou, que ela não só saiu da escola, como causou uma comoção nacional em torno do que aconteceu com ela, e essa comoção fez com que a escola tentasse se retratar, mas já era tarde demais. Ela já tinha decidido, o pai decidiu que ela sairia da escola, e foi um ótimo exemplo, na minha opinião, que ela realmente tenha saído, porque a gente não vê uma punição, uma consequência a cada caso desses. Então, eu acredito que é preciso que a gente leve a nossa voz a público, a nossa indignação a público, e isso só é o que vai permitir as nossas crianças terem uma liberdade maior no futuro. Eu tenho certeza que essa escola, por exemplo, vai desenvolver algum tipo de política para grupos nesse período de pandemia. O que pode ser dito, o que não pode, vai colocar um moderador, não sei, algum jeito eles vão dar para o nome deles não ir por água abaixo, né? Mais do que já foi após esse episódio. Sim, Humberto, você tinha falado, né, um pouco antes ainda, quando a gente estava em off, que queria trazer alguns dados relacionados à paternidades, né? Você quer apontar esses dados agora para a gente poder... Pois é, rapaz, eu soube hoje, eu não conhecia esse dado que foi trazido hoje, inclusive esse dado ele é levantado até pela Promundo, né? Eu soube através de uma participação que eu fiz hoje numa empresa privada, e foi dito que a maior parte dos homens, durante a licença paterna estendida, que é uma conquista, é um advocacy já que existe há anos, e a maior parte desses pais, mais de 40% deles, volta para o trabalho antes de completar a licença paternidade estendida. Ou seja, eu só tirei 8 dias, e aí eu descobri, procurando, foi uma busca minha, eu descobri que a Prefeitura do Rio de Janeiro tem uma parceria no Empresa Cidadã, o que me dava direito a estender esses 8 dias para 20. Procurei a Prefeitura, não consegui essa informação de forma fácil e simples, não foi fácil, eu tive que ir lá no prédio central para reivindicar esse meu direito, porque só no contato com a escola eu não consegui essa informação. É importante dizer isso. Há também um esforço estrutural e institucional para invisibilizar esse direito paterno
da licença estendida, que já nem é tão grande coisa, 20 dias. Então, eu não consegui essa informação na escola, não consegui essa informação por colegas, eu tive que ver na internet. Na internet apareceu a lista de empresas que são parceiras desse projeto Empresa Cidadã. Aí sim eu soube que a Prefeitura do Rio de Janeiro é uma associada. Então, eu liguei para lá, por telefone também não me deram essa afirmativa. Eu tive que sair de casa, ir lá no prédio, nível central, quarto andar, e falar com as pessoas competentes. E mesmo lá houve uma resistência. Eu tive que abrir o site, mostrar a funcionária, aí ela entrou, ficou um tempo lá dentro, aí voltou. Ah, é verdade. É porque é uma mudança recente. A prefeitura fez esse convênio tem uns 2 ou 3 anos, e aí a gente ainda não está acostumada com essa licença estendida. E aí eu consegui dar entrada nesse meu direito adquirido de ter mais tempo com a minha esposa. E confesso que foi muito pouco, porque esse exemplo, né, que eu trouxe dessa empresa privada, eles conseguiram duplicar isso. Lá são 20 dias, 40 dias úteis, né? O que equivale a 40 dias úteis. Eu acho que é 40 dias úteis. Eu sei que no final dá 2 meses. 2 meses redondinhos. E aí muitos pais acabam voltando muito antes. 5 dias, 10 dias, já tem pai lá voltando. Mas é importante esse dado, porque é importante para a gente não se precipitar. Que eu percebo que existe uma pressa muito grande em demonizar o homem, em dizer que esse homem escolhe não estar presente, prefere estar na empresa a estar com o seu bebê, e não é bem assim. Nós acabamos de falar... Na verdade, a gente, quando vai tratar esses dados, tem vários elementos, né, que apontam de por que esses homens escolhem. Na verdade, não é muito uma escolha, né? Por exemplo, em algumas empresas, esses homens se sentem ameaçados, né, de se tirarem o tempo integral da licença paternidade que aquela empresa propõe, de que eles percam os seus cargos. Outros têm medo de perder o próprio emprego, né? Outros têm ali alguém em cargo de chefia que até diz assim, olha, não, a empresa dá sim, mas... Né? E aí esse mais cria sempre um receio nesse homem, né? Que aprendeu que paternidade é prover e que se ele ficar mais tempo em casa e perder esse emprego, como vai ser? Por outro lado, também tem uma outra questão que é a seguinte, né? Quando a gente vai para as normas rígidas de gênero, a gente tem posto que o homem não foi feito para cuidar. Então, assim, qual é o lugar desse homem no período da licença paternidade? Que lugar ele ocupa logo ali no puerpério, né? Então, assim, são várias questões, né? E é bem interessante você trazer um pouco disso, porque esse projeto do Promundo ele ainda está em andamento, né? E agora, nesse momento, a gente está tratando esses dados para poder fazer incidência nas empresas, né? E a grande questão é que a gente está entendendo as barreiras, né? Quais são as barreiras, de fato, que esses homens encontram? Para depois de encontrar essas barreiras, a gente começar a incidir sobre essas barreiras, né? Porque a ideia do Promundo é sempre essa, assim, faz um trabalho, transforma esse trabalho numa tecnologia social, mas ele se transforma numa tecnologia social através da pesquisa, né? A pesquisa é o primeiro ponto de incidência. E aí o que a pesquisa trouxe para a gente foi isso, de que, de fato, tem algumas empresas que fazem parte do pacto, né? Mas os homens, mesmo assim, não tiram esse tempo todo de licença paternidade que a empresa propõe, né? Então, a questão é como mudar essa cultura, né? Como é que a gente aponta para a mudança de cultura relacionada a isso. Mas, enfim, eu acho que a gente tem um caminho bom pela frente, Humberto, e aí eu queria fechar um pouco essa conversa com você, querendo entender de você, assim, e agora? Né? A gente chegou até aqui, né? Mas e daqui para frente? Como é que essas paternidades pretas participativas e cuidadosas, elas, por meio do coletivo Pais Pretos Presentes, elas continuam sendo apoiadas? Né? Que caminho fazer daqui para frente? Como incluir ainda mais? Né? Como ser ainda mais propositivo? Né? Acho que é um pouco do que eu queria entender de você para a gente fechar essa nossa conversa.
Perfeito. Então, a gente tem várias frentes que surgiram, né, através do coletivo, principalmente através dessa campanha global antirracista. As pessoas entenderam que gera até mesmo perda financeira, não aliar a questão racial. Então, eu pude perceber que existem diversas formas de captar paz para essa discussão, para essa causa. E, além disso, a gente precisa também trabalhar a mudança da realidade. Não adianta a gente ficar junto, num canto, se queixando de como é a sociedade e não fazer nada para mudar isso. Por isso, nós estamos também trabalhando na questão pedagógica, exigindo das escolas que incluam no seu projeto político-pedagógico a pauta racial de maneira integral. Falar de racismo, falar de raça negra só no mês de novembro não é inclusão racial, não é ser antirracista e não é de maneira nenhuma ser inclusivo. Porque aquela criança preta que está em sala de aula, ela quer se ver em todas as aulas, ela não está ali só em novembro. Então, é preciso que a gente olhe os nossos materiais escolares, por exemplo, tem diversos materiais que só incluem pessoas pretas em cargos e posições de subserviência e outros materiais sequer incluem personalidades pretas. Não se fala nos pretos que contribuíram para a sociedade de uma maneira geral, contribuíram para o Brasil que a gente tem hoje. Você tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o túnel Rebouças. Eu fui descobrir por conta própria que o túnel Rebouças foi feito por um engenheiro preto. Olha que oportunidade maravilhosa a educação pública teria de exaltar a raça preta, ressaltar os profissionais pretos. Eu tive aula do CA, na minha época era CA, hoje é primeiro ano, até o terceiro ano, ou seja, foram 12 anos de vida escolar. Nunca me falaram sobre Luiz Gama, nunca me falaram sobre Teresa de Benguela, nunca me falaram sobre Carolina de Jesus. Isso é um absurdo, isso não pode continuar acontecendo. E olha que eu estudei numa escola considerada polo, eu estudei no Colégio de Aplicação da UERJ, uma escola referência no Rio de Janeiro e no Brasil. Imagina quem estuda numa escola privada, branca, gerenciada por um homem cis, hétero, cristão. Meu Deus, essas pessoas não devem nem ouvir falar no legado preto. Então, isso é muito sério. Eu cursei o UERJ, que é uma universidade também pública. Em 5 anos de UERJ, eu não li um autor preto. No máximo, a gente lê o Machado de Assis, que eles pintam de branco, mas autor africano, então, nem pensar. E eu falo nisso porque a carreira que eu escolhi é uma carreira global. Eu estudei inglês, literaturas, ou seja, é um idioma que engloba toda a produção do conhecimento, praticamente. Então, não faz sentido algum continente ficar de fora das produções que nós lemos ou temos contato ao longo da graduação. Então, essa se transformou, sem que eu quisesse, se transformou numa frente do coletivo. Já estamos dando assessoria para escolas, centro de ensino, estamos tratando de personalidades que devem ser parte dessa pauta, que devem ser parte desse currículo, e é muito importante fazer isso. Uma outra frente que, sem querer também, caiu no nosso colo é a educação parental. Como eu falei antes, a disciplina positiva não dá conta das especificidades raciais, é preciso um outro olhar. É preciso também falar com empresas, né? Hoje mesmo, eu tenho 3 encontros, né? Esse aqui, se eu ler esse encontro também com uma conversa com uma empresa, são 4 encontros em um dia. Isso é muito importante, essa troca. E o principal, né? É o coletivo. Todo dia eu aprendo com um pai preto, com uma mãe preta, com uma família que leva a sua realidade, seu drama, a sua dúvida. A gente cresce muito juntos. E essas iniciativas, elas se nutrem. Por quê? Porque elas trazem pauta, elas alimentam o que a gente está fazendo. Então, é uma iniciativa que ela se torna autossuficiente, ela vai se gerindo a si própria. Ela própria vai se alimentando com novas pautas, novas demandas também, porque nunca foi do nosso interesse ou do nosso alvo, né? Falar para empresas, por exemplo, eu nunca almejei isso não estava... Até porque a ideia é que a gente fique
protegido, né? Porque a gente tem um setor da sociedade muito forte que acha que é mimimi essa especificidade da paternidade preta. Eu participei de uma live importantíssima com a Multirio e o tema foi justamente esse, paternidade preta. E, para não surpresa, teve nos comentários pessoas falando: mas por que preta? Paternidade é paternidade, não existe isso, paternidade preta. Ou seja, as pessoas acham que é uma bobagem tratar a paternidade com recorte racial. Então, realmente, isso só prova a necessidade do nosso trabalho, a importância da nossa atuação e como ela deve ser expandida, né? E é justamente essas iniciativas que fazem isso, esse contato com escolas, esse contato com empresas, esse contato com famílias que querem empoderar seus filhos de uma maneira mais consciente. A gente, dessa forma, multiplica a nossa palavra, aumenta o nosso alcance e aumentamos também as parcerias que têm sido importantíssimas. A última delas, a empresa Vivo, deu um espaço para a gente que eu nunca imaginei que uma empresa privada fosse ter esse interesse. Eu não conhecia o Vivo Afro, eu não conhecia a área de affinity da empresa e fiquei encantado em ver que transexualidades, outras opções, outras formas de paternidade são contempladas, outras formas de ser são atendidas, são olhadas pela empresa. Então, foi muito importante isso. Eu gostei de ver, porque fica parecendo que a gente está sozinho, né? Então, a cada aliado que a gente descobre é um fôlego de vida para continuar lutando pela causa da paternidade preta ativa, efetiva e afetiva. Perfeito, Humberto, perfeito. Em nome do projeto Uma Ilha de Paternidades, né, que é desenvolvido pelo Promundo e pela ANGE, né, eu gostaria muito de agradecer a você por esse nosso papo. Né? É sempre muito maravilhoso conversar com você, trocar com você, né? Porque acho que a gente sempre traz questões que são muito pertinentes e que a gente entende a importância de estar junto para poder avançar e para poder discutir enquanto potência, né? Enquanto potências de pessoas pretas que entendem o exercício das suas paternidades, que entendem a importância de agregar cada vez mais gente nesse nosso processo de aquilombamento, né? E de mostrar que outras formas de paternidade são possíveis e que a gente está aí exercitando essas paternidades. Então, muitíssimo obrigado e um abraço para você, boa sorte no caminho sempre e a gente vai avançando. Com certeza. Eu que te agradeço imensamente por esse espaço e deixo o convite a todos a conhecerem o nosso coletivo. Estamos em todas as redes sociais e vocês são muito bem-vindos em somar com a gente. Um abraço. Um abraço, querido. Até mais. Até mais.